Sabemos que o CONAR é o Conselho Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Porém, escolhemos uma propaganda da Kodak, inicialmente veiculada para o público estadunidense, para exemplificar um dos artigos do código elaborado pelo CONAR do nosso país. Devido à popularidade do produto em questão, uma filmadora e da marca Kodak, obviamente o Brasil sofreu influência dessa tecnologia, assim como todo mundo, que acabou sendo revolucionado devido a um detalhe. Não é novidade ver aspectos machistas e racistas em publicidades, não é mesmo? Os casos das propagandas de cerveja que objetificam as mulheres, negras ou não negras, as propagandas de futebol, sempre com homens, as antigas propagandas da Kodak, que usavam mulheres e crianças, inclusive, para convencer o público de que qualquer um pode usar seus produtos. Falando em Kodak, vamos voltar aos anos 1940, quando ela testava a precisão das cores dos seus filmes com fotos de mulheres chamadas Shirley. As modelos Shirley eram bem inclusivas, incluíam mulheres brancas. Este é um cartão Shirley. E se você revelasse um filme em cor entre os anos 40 e 90, a precisão das cores nessas fotos era muito baseada nesse tom de pele. A Shirley foi provavelmente a primeira mulher a ser fotografada e, de repente, as demais mulheres todas foram chamadas de Shirley. Elas eram, em geral, mulheres muito brancas que usavam vestidos muito coloridos. Se as modelos Shirley pareciam bonitas nas fotos, então todo o resto estava verificado em questão de cor. Filmes em cor funcionam assim. Há camadas químicas sobrepostas, que são sensíveis a diferentes cores de luzes, e tem uma série de diferentes tipos de soluções químicas que são usadas para revelá-las quando expostas àquela luz. Uma combinação de todos esses químicos cria o balanço de cor do filme, e por muitas décadas os elementos químicos que fariam variar tons avermelhados, amarelos e marrons, eles foram sistematicamente deixados de lado. Se você fotografava uma pessoa de uma pele mais clara, elas pareciam bem. Se você fotografava pessoas de peles escuras, elas pareciam mais ou menos bem. Mas, se você fotografava as duas pessoas juntas na mesma foto, o resultado era horrível. E você viu o problema. Não foi por isso que, a partir de 1970, as coisas começaram a mudar, porém. Foi nesse ano que a Kodak prestou atenção às reclamações sobre como a cor marrom aparecia nos filmes. Não por causa das pessoas negras, mas por causa de madeiras e chocolates. Aparentemente, diferenciar tons de madeira era mais importante que a aparência das pessoas negras no filme, aparentemente. As empresas que estavam anunciando móveis de madeira estavam reclamando que os filmes da Kodak não alcançavam a diferença entre as madeiras mais escuras e as mais claras. E as fabricantes de chocolate também estavam reclamando que os chocolates ao leite não se diferenciavam dos chocolates normais. Se você quer ser um gigante no mercado, você não pode se contentar simplesmente com um tipo de chocolate ou com um tom de madeira, né? Então, não pode também se contentar com um padrão branco como dominante. Quanto mais as indústrias de cinema e de televisão se tornavam mais diversas, esses problemas de cor em um nível profissional se tornavam mais aparentes, né? Em 1990, um time de designers da Philips da Holanda enfrentou o problema de frente. Eles desenvolveram um tipo de câmera que usava dois chips diferentes para balancear os tons de pele mais claros e mais escuros individualmente. Os primeiros a comprarem uma dessas câmeras, que eram chamadas de LDK, foram a Oprah Winfrey e a Black Entertainment Television. Foi por volta dessa época também que, além dos cartões Shirley, foram finalmente lançados os cartões Shirley pretos, os cartões Shirley latinos, os cartões Shirley multirraciais. Quando as indústrias de madeira e a de chocolate reclamam da indústria de fotografia, vemos o quão racista pode ser a técnica, ultimamente tão usada como referência para o neutro e para o apolítico, né? Mas será mesmo que existe isso de neutralidade da técnica? A escolha pelo branco como padrão é neutra? A tecnologia deve servir às necessidades de qualquer pessoa, mas é inegável que há um viés quando se é necessário tomar decisões. Eu sei que você provavelmente esperava um exemplo negativo de propaganda publicitária para comentarmos, mas neste caso, as indústrias de móveis e de madeira acertaram em cheio em exigir que seus anúncios devessem conter uma representação verdadeira do produto oferecido.
como diz o artigo 27 do Código de Autorregulamentação Brasileiro, do CONAR. É lamentável, mas ao mesmo tempo muito bom, que a partir dessa exigência, a maior empresa de fotografia do mundo à época pôde revolucionar a forma com que as cores eram representadas, resolvendo um problema que é muito anterior à existência do artigo 27. Às vezes, o óbvio precisa ser escrito, mesmo que ainda assim seja sistematicamente ignorado. Um código deve servir para um mínimo de regulamentação, um acordo entre pessoas de um mesmo meio. Mas uma autorregulamentação não é suficiente para fazer com que se cumpram os termos. A não ser que haja dinheiro envolvido, acrescido de uma corrida tecnológica, uma corrida de concorrência. Um salve à Kodak por querer sair à frente na tecnologia dos filmes em cor. Um salve maior ainda às empresas de madeira e de chocolate. Sem a preocupação capitalista de vocês, provavelmente nós, pessoas não brancas, seríamos provavelmente sempre um borrão ao lado das pessoas brancas em fotos e em filmes. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lucro, máquina de louco. Você pra mim é lucro. Máquina de louco.